E aí galera, boa tarde. Começar mais uma live. Deixa eu só compartilhar o link aqui e já vamos começar mais um bate-papo. Vamos lá. Começar a falar de fato quando o pessoal entrar e quando a internet aqui colaborar também, porque tá meio lento o processo. Vamos ver, já tem gente assistindo aí. Deixa eu só silenciar essas notificações para a gente poder conversar sem nada apitando. Abraço aí, Guilherme. Vamos ver. Então, começar mais uma live, né? E vamos ver o que a gente vai falar aí na próxima hora. O grande Rafael Forni, começando aí mais uma live. Só terminar de fazer um compartilhamento aqui. Vamos lá também. Camila Paes e Fedrigo botou um link ali também. Vamos divulgar sim, com certeza, e vamos prestigiar, Camila, pode deixar. Vamos divulgar e prestigiar, que é o que a gente faz aí com pessoas que realmente têm conteúdo para compartilhar e são inteligentes, né? Não são aquelas ovelhas doutrinadas, né? E vamos lá então, seguindo com mais uma live, a gente vai bater um papo bem bacana aí sobre os projetos que a gente tem, também sobre o que nós nos propusemos a falar, né, na última hora aí, que foi sobre. Na semana passada, né, a gente ainda tinha se proposto a falar sobre seitas malucas, charlatanismo esquizotérico. Vamos concluir o papo sobre maçonaria que a gente começou na semana passada, né? E também vamos falar aí sobre alguns projetos que a gente vai tocar aí ao longo das próximas semanas. Um abraço para o José Carlos Fim, também para o Leonardo Aires de Oliveira, que também já estão nos prestigiando. É impressionante o quanto está lento o meu computador aqui, mas o pessoal pode participar, tá? Eu só vou fazer o compartilhamento completinho aqui e a gente já vai entrar no assunto de fato. Mas realmente está bastante lento aqui, então avisem aí se tiver alguma oscilação de internet ou algo do tipo, porque realmente tá bem lento a situação aqui, tá? Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue compartilhar agora. Vamos compartilhando aí. Compartilhado. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo aí. Mais uma live, né? Ou menos uma, né? A gente vai falar aí bastante na próxima hora aí sobre vários assuntos. Então podem ir interagindo e participando conosco aí, tá ok? Já vejo aqui que estão assistindo o Vinícius Taborda, também o Leonardo Aires e o Rafael Forni, estão nos prestigiando aí nesta live. Bom, projetos literários, os próximos, né? Para antes de nós entrarmos no assunto, os próximos projetos literários que a gente tem, vou compartilhar. A gente vai divulgar aí, fazer uma segunda edição do Tempora Austin, tá? Essa edição será disponibilizada no Clube dos Autores e também na Amazon, certo? Então o pessoal vai poder fazer a aquisição da segunda edição do Tempora Austin ali. Não é uma continuação, é a mesma edição lá de 2015, uma edição revisada que vem para ser lançada no site da Amazon e também no Clube dos Autores a partir do dia. A partir do começo de junho, aí a gente já vai estar com ele disponibilizado. Além disso, nós vamos ter também uma reedição. Boa tarde, meu caro irmão Antônio Zulian. Muito tudo bem aí com vocês? Aqui tudo em ordem. Bom, então, além do Temporal Austin, a gente vai estar falando também, lançando, né, uma segunda edição da coletânea de lendas urbanas de Cruz Alta, que é um livro pequeno, que eu lancei lá no meu começo de carreira de escritor, lá em 2008, né? A gente elaborou esse livro, então a gente vai estar com uma segunda edição do nosso livro também disponibilizada aí para o pessoal que quiser nos prestigiar, vai estar disponibilizado no Clube dos Autores e também vai estar disponibilizado na Amazon, né, para aquisição tanto do livro físico quanto do PDF. Como a Amazon e o Clube dos Autores eles não requerem que o escritor
faça um grande investimento para gráfica, né? E vai vendendo os livros conforme a demanda, para mim fica um pouco mais fácil. Talvez fique um pouco mais caro a unidade do livro impresso, mas realmente para mim, nesse momento de pandemia, fica bem mais fácil aí também fazer essa divulgação, né? Matheus Furtado, um grande abraço. E vamos seguindo, gostaria da interação de vocês aí. Na última live que a gente fez, a gente teve uma pergunta, né, que foi feita pelo meu amigo. Deixa eu ver quem é que fez a pergunta aqui. Foi o Sete, né? O Sete fez uma pergunta aí sobre história e constituição da maçonaria no Brasil, né? Bom, não, no mundo, né? Não no Brasil, no mundo. Eu não vou entrar muito, não vou abordar muito esse detalhe porque é um tema que esgota muito vagarosamente, tá? Mas assim, ó, a maçonaria, ela foi fundada oficialmente em 24 de junho de 1717, século XVIII. Ela foi criada a partir da junção de algumas lojas que operavam sem estar confederadas, né? E essas lojas elas se juntaram e no dia de São João do ano de 1717, em Londres, foi fundada a Grande Loja Unida da Inglaterra, que passou a ser a loja que regula ou que orienta a regularidade maçônica no mundo. Ou seja, hoje as lojas são consideradas, as lojas e potências maçônicas são consideradas reconhecidas se tiverem o aval e o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Existem potências e lojas que trabalham não vinculados à Grande Loja Unida da Inglaterra, mas elas não têm acordos de intervisitação. E uma loja, ou um integrante de uma loja regular, ele poderá, inclusive, sofrer um processo de expulsão maçônica se ele tiver um contato com uma loja irregular ou não reconhecida, né? Que daí, nessa questão de lojas irregulares não reconhecidas, a gente tem várias potências, algumas sérias, que eu posso citar ali do Roatumã, que é aquela vinculada à Sociedade Teosófica, que é uma potência muito séria. A gente tem o grande piorado do Risco Certificado de Espanha, né, que está sendo tocado no Brasil pelo nosso amigo João Neto, que são sérios, mas o maçom, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, não pode fazer uma visitação ou ter acordos com eles, a menos que se assine um tratado de amizade e mútuo reconhecimento, né? Aí, maçonicamente, pode se visitar, enfim, tudo mais. Mas, enquanto não há esse tratado, não pode. Então, a maçonaria ela é considerada regular quando vinculada à Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela chegou no Brasil um pouquinho antes ali, chegou no século XIX, né? E em 1822 foi fundado o Grande Oriente do Brasil, o GOB, que é a potência mais antiga do país, né? E é a primeira regular e é uma potência com a qual eu tenho uma vinculação. Eu sou filiado ao Grande Oriente do Brasil, tá? Aí, posteriormente, em 1928, a gente teve uma cisão e se criaram as grandes lojas estaduais e a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB. E depois tivemos ainda os grandes orientes independentes, os grandes orientes estaduais, que aqui no Rio Grande do Sul seria o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, o GORGS. Então, essas três potências se reconhecem e têm tratado de intervisitação, que são as potências vinculadas ao COMAB, que é a Confederação Maçônica do Brasil, a CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e também ao Grande Oriente do Brasil. Essas três potências e confederações elas se reconhecem e há intervisitação e até atividades em conjunto entre elas. Fora disso, não é considerado regular. Então, a grande maioria não é considerado regular. Não existe aquele clique aqui, seja maçom e coisas desse sentido. Isso aí é golpe, tá, pessoal? Então, não há essa situação do clique aqui, seja maçom, se filie conosco, receba apostilas, isso aí tudo é bobagem, golpe, estelionato e tudo mais. Não existe isso, tá? Os procedimentos, eles são padrões de admissão, que é uma indicação, depois uma sindicância, depois da sindicância feita um escrutínio, uma votação, e depois, se tudo tiver ok, o cara recebe o convite. Se não tiver ok, ele nem sabe. Tá? Então não existe essa do cara simplesmente ir lá e achar que vai ser. Existe, é por convite, tá? E só vai ser convidado o cara depois que tudo tiver ok, tá? Então,
em síntese, eu acho que eu respondi esse tema da última live, né? Que foi pedido pelo nosso querido amigo Seth. Bom, vamos seguindo então. A gente tinha proposto falar dos projetos literários da final do ano, então além desses projetos do Clube dos Autores, do Tempora Austin e também do Lendas Urbanas de Cruz Alta, estou com 2 livros já engatilhados para lançamento também, tá? Eu não vou revelar ainda a editora, tá? Mas são livros que vão ser lançados por editoras. O primeiro livro se chama Pedra Oculta, que é um romance que é ambientado no Rio Grande do Sul do século XIX, onde nós temos a saga de um imortal, de um homem que descobriu o elixir da longa vida, e ele passa por todas as revoluções que nós tivemos no estado desde 1835, que é a Revolução Farroupilha. Aí depois teve a Guerra do Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, a Revolução Federalista, que é onde a história se desenrola de fato e é onde também a gente consegue colocar alguns elementos bem interessantes, inclusive uma fictícia participação da Ordem dos Rosa Cruzes, né? Então, este é o foco do livro A Pedra Oculta, que é de minha autoria, que vai ser lançado até o final do ano. O outro livro é uma coletânea, né, de trabalhos maçônicos que fiz ao longo desses anos, né, desde 2006. A gente fez alguns trabalhos que foram apresentados e também é uma introdução ao pensamento de moralidade da maçonaria na contemporaneidade e ainda um guia de perguntas e respostas, um pinga-fogo, né, das perguntas mais frequentes. A gente tenta responder, de acordo com o meu ponto de vista, é bom frisar, meu ponto de vista, essas perguntas mais comuns. Então, esse livro também se chama O Legado do Aprendiz, também vai ser lançado ainda esse ano. Então, O Legado do Aprendiz e A Pedra Oculta vão ser lançados esse ano. E ainda, além do Legado do Aprendiz e A Pedra Oculta, a gente vai ter mais livros lançados, relançados, né, que é o Tempora Austin e o Lendas Urbanas de Cruz Alta. E esses vão estar disponíveis já na próxima semana, provavelmente na Amazon e no Clube dos Autores. Ok, pessoal? Vamos ver quem mais vai participar conosco aqui. A gente tinha falado que nós íamos tocar num tema bem chamativo, pitoresco e tudo mais, né? Que é o de seitas pitorescas, seitas malucas, é, é, charlatanismo esquizotérico e tudo mais, né? Matheus, muito obrigado pelo reconhecimento aí, meu grande amigo. Obrigado aí. E vamos seguindo, né? Um abraço para o secretário de Saúde também, o Diogo Segabinazzi Siqueira, que está fazendo um belo trabalho aí frente à Secretaria de Saúde nessa pandemia aí. Parabenizo aí o nosso querido Diogo, né? Um cara muito inteligente, muito ativo aí, que também está fazendo um trabalho bem legal. Bom, vamos seguindo então, falando do que a gente tinha se proposto a fazer, que é o das seitas malucas, pitorescas, esquizotéricas e do charlatanismo esquizotérico. Bom, eu vi que assim, ó, são 2 situações que eu vi essa semana que eu vou usar para introduzir o tema. Eu vi uma amiga minha que ela é meio maluquinha, tá? É meio maluquinha. Não vou citar nomes, mas ela não tem muito um filtro. O que chega, né, de informação, ela acredita e reparte, né? Então, o que acontece? Ela teve uma visão, né, do além, de que nós estamos numa espécie de transição planetária. Pode até ser que a gente esteja, né? Mas dentro dessa visão dessa minha amiga, o que ela diz? Que existe um planeta que ela diz que é o chamado de Nibiru, que também pode ser chamado de planeta Chupão, e esse planeta passaria para levar as almas não puras da Terra. É tipo um holocausto intergaláctico, sabe? Levar as pessoas que não são puras para o outro lado, né? Então, é uma situação que não existe com amparo em nenhuma tradição séria, né? Ou tradicional. E aí eu falo de tradições sérias, eu falo, por exemplo, de uma sociedade teosófica, eu falo de um movimento espírita, eu falo de um círculo esotérico, eu falo de uma maçonaria, de uma ordem Rosa Cruz, de movimentos que são sérios e tradicionais, certo? Não existe um amparo para isso. Essa história do planeta Nibiru, ela surgiu com um cidadão chamado Zecaria Sitchin.
O Zecharia Sitchin, ele se inspirou num livro de autoria do Eric von Däniken, que é um suíço, e que ele era um gerente de um hotel, e ele fez uma pesquisa e fez uma associação, aliás, muito inteligente e bastante provocadora, de que o ser humano poderia ser uma causa de uma experiência genética de origem extraterrestre. Ele faz uma visita a templos em todo o mundo, ele tira fotos e tal, mas ele faz uma pesquisa com um olhar mais de turismólogo e provocador, quase que um jornalista, ele relata aqueles fatos, né? O Zecharia Sitchin, ele foi um pouquinho mais além, ele visitou as cavernas dos Sumérios de 6.000 anos antes de Cristo, e ele achou nessas cavernas, ou ele alega ter achado, desenhos do do sistema solar como a gente conhece hoje. E ele contava o Sol e a Lua como planetas, né? Então ele dizia que o sistema solar tinha 12 planetas, a Terra, a Lua, o Sol, mais 9. Né? E aí ele descreve Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e teria o outro planeta que se chamaria Nibiru. Esse planeta Nibiru seria o planeta de origem de uma raça chamada Anunnakis. E esses Anunnakis seriam umas espécies de cientistas vestidos de paquito, loiros, altos, de olhos azuis e tudo mais, que vieram para a Terra e criaram o ser humano geneticamente para fazer uma mão de obra, e isso é uma interpretação que o Zecharia fez, né, baseado nos pergaminhos e documentos que ele teria achado nas cavernas dos Sumérios. Ele faz uma análise, né, e faz uma interpretação de que essa raça chamada Anunnaki, que vem do planeta Nibiru, teria criado o ser humano para uma mão de obra para extração de ouro em Minas, certo? Manipulou um macaco, um símio que tinha por aqui, fez uma evolução genética e teria feito, então, essa mão de obra que ele precisava aí para as minas não explodir na cara loira e bonita dos Anunnakis, certo? Aí o que acontece? A partir dessa teoria do Zecharia Sitchin, que vários pontos realmente são provocadores, vários outros pontos são desmentidos, e realmente ele força uma interpretação de textos tradicionais da religião suméria, a saga do Enki, do Enlil e tudo mais, ele força para encaixar numa teoria de astronautas antigos, tipo aquela que o George Tsakaulas fala diariamente no History Channel, né? O que acontece? Ele força esse encaixe. Só que o que acontece? Aí chega aqueles malucos lá de Woodstock e eles começam a fumar os baseados, a tomar ácido e enxergar coisas, certo? E aí esses malucos de Woodstock, eles começam a achar que os Anunnakis não são só cientistas que estão nos manipulando, são seres angelicais que vieram aqui para nos salvar, sabe-se lá do quê? Talvez de nós mesmos, né? Então, aí se criam teorias bem não comprovadas, baseadas em mensagens do além e mediúnicas, né? Não baseadas em ciência, baseadas em fé, de que os alienígenas da galáxia se reuniram numa espécie de projeto, um projeto social chamado Projeto Adâmico, em que eles criaram o homem com o objetivo do ser humano evoluir até chegar no nível dos Astashirran deles aí, que é também aquele outro alienígena lá, Paquito intergaláctico, que sai bonito e loiro aí desfilando pela Via Láctea, certo? Então, eles têm essa teoria de que os Anunnakis teriam vindo para cá para conhecer. Grande Fernando Cooper, grande Gisele, valeu, obrigado pela participação de vocês também. Aí, aí surgiu a teoria do projeto adâmico, né? E aí eles já estão falando do planeta Nibiru, que o Zecharia ele descreve no livro, que o 12º planeta, o nome do livro que ele descreve isso, que o planeta Nibiru, ele sairia da órbita do Sistema Solar e de repente ele voltaria à órbita do Sistema Solar e ele estaria chegando perto da Terra agora. Embora a NASA, com centenas de milhares de satélites em volta da Terra, não tenham achado qualquer resquício desse planeta, que o Zecharia descreve ser maior que Júpiter,
O pessoal ainda acredita que o planeta está vindo aqui, e aí tem a teoria daquele outro maluco lá, o Rabolu, né? Que é vinculado à igreja gnóstica daquele outro doido chamado Samael Aun-Weor. Aí o Rabolu, ele criou uma teoria de que esse planeta se chamaria Hercóbolos, o planeta vermelho. E daí logo virou o planeta chupão, porque ele vai chupar as almas, né? Ele vai fazer aquele holocausto interplanetário e vai levar as almas impuras para lá, né? Então, vou responder daqui a pouquinho, tá, meu amigo Sete? Então, eles fizeram essa pesquisa aí, né, do e aí eles, baseado também em mensagens do além, e eles acreditam que meditando eles vão encontrar extraterrestres, e aí alguns extraterrestres se tornaram extremamente populares nessas teorias, né, que seriam o ET Bilu, que é aquele do Urandir, que é aquele ET que manda a gente buscar conhecimento, e que quer que desligue a lanterna, e que quer um objeto e tal. Além do ET Bilu, nós temos a Sheliana, né, que é outra maluquice sensacional. Eu até peço para vocês, percam tempo de vocês. Meia horinha no YouTube, procure Sheliana. É uma médium que ela simplesmente incorpora um extraterrestre e começa a dar noções da Via Láctea falando sobre salto quântico, que eu já vou falar sobre física quântica também, tá? E aí, e também, além disso, tem o Astacheran, e aí tem os Anunnakis e tem tudo mais, mas assim, ó, é um conjunto de maluquices tão bizarras e tão fora. O Chupão parece coisa do Lovecraft, é por aí, né? É quase é o holocausto interplanetário. Eu gosto de usar essa associação, né? Que os nazistas usavam isso aí, que eles queriam manter a raça pura e os impuros eles queriam exterminar, né? É mais ou menos o que esse pessoal acha que o planeta Chupão vai fazer, né? Aí nós temos, além dessas teorias aí, pessoas que acreditam que com meditação elas vão conseguir ver naves extraterrestres e ter contato com seres extraterrestres. Aí uma coisa que eu falei hoje de manhã num grupo de WhatsApp que eu participo e modero chamado Tradição Esotérica, que essa análise é bem bacana. O que acontece? O planeta Terra é um planeta de quinta grandeza que está no subúrbio da Via Láctea, que aliás, a estrela do Sol é uma estrela de quinta grandeza, no subúrbio da Via Láctea, orbitado pelo planeta Terra e mais alguns, certo? Só que, meus queridos amigos, não existe até há uma possibilidade da gente. Aliás, a chance, grande abraço, Hermes, a chance de nós estarmos sozinhos no universo é zero, matematicamente é zero. Mas o que se discute no movimento ufológico é a chance de nós já ter tido ou não contato com essas civilizações que estão espalhadas ao longo do universo, certo? Aí o que acontece? As pessoas anseiam por um salvador, elas anseiam por se sentirem especiais. Antigamente se acreditava, antes da teoria da Terra plana ser refutada, embora tenha meia dúzia de maluco defendendo isso, usando satélites que estão orbitando a Terra, o globo terrestre. Eles estão orbitando o globo terrestre, os satélites, e os caras estão usando para difundir uma teoria de Terra plana. Mas isso eu falo depois. Aí o que acontece? Além dessa teoria, a gente tem. A gente sabe que o planeta Terra é um planeta muito pequeno e é muito longe de tudo, cara. É muito longe de tudo. O universo, por isso que se chama espaço, né? Porque é muito grande a distância. Então, pelas leis da física que conhecemos na Terra, não é possível que a gente visite, né, outras civilizações de outros sistemas sem afetar diretamente o nosso conceito de espaço-tempo, certo? Aí, claro, a gente também não pode dizer que não acontece. A gente tem casos muito palpitantes, como o caso Roosevelt, como o caso de Varginha, sobre esse caso de Magé, que teve essa comecinho de maio aí. A própria NASA divulgou que há a possibilidade de nós já termos tido contato com seres de outros planetas e tudo mais. Mas o ufólogo sério, ele não vai sair caçando alienígenas. Ele vai sair caçando possibilidades de refutar isto. Como acontece? Eu vi um objeto no céu e esse objeto se moveu e tal.
O ufólogo, o maluco esquizotérico, ele vai dizer que aquilo ali é uma nave, que alguém que está dando iluminação pra gente, que alguém que está nos orientando, que alguém que está querendo nos iluminar, tipo um anjo da guarda. Enquanto que um ufólogo sério, ele vai simplesmente dizer, não, isso aí pode ser um balão, isso aí pode ser um satélite, isso aí pode ser um avião. Ele vai tentar achar qualquer outra explicação que não seja um fenômeno UFO. Se ele não achar, aí passa a ser um fenômeno UFO. Isso é uma análise científica. Aí, quando nós estamos falando de física quântica, eu vejo assim, ó, que há vídeos aí de uma moça que diz que pode reprogramar o nosso DNA através da física quântica, que pode reprogramar a nossa vida através da física quântica e tudo mais. O que acontece? Vamos tentar entender. O que é física quântica? A física quântica é o ramo da física que estuda as relações que ocorrem dentro de um átomo, certo? Átomo, o átomo, aquela menor célula que tinha o nome de átomo porque achavam-se que era indivisível. Depois descobriu-se que o átomo ele pode sim ter uma divisão. Então, a partir da relação de células que existe dentro de um átomo é que a gente tem a física quântica. Não existe esoterismo e espiritualidade nisso, certo? É ciência. É ciência. Então, pensar positivo, energia positiva, mentalismo não é física quântica, tá? Não é. A física quântica é uma relação de partículas que ocorre dentro de um átomo. Físico, bem físico, matéria, aqui, rude. Isso é física quântica. Só que o termo quântico se tornou muito popular, né? Muito popular. E o pessoal fala em salto quântico, que é uma situação que acontece dentro das partículas, né? Não é uma situação espiritual, esotérica, né? Além dessa situação, as pessoas têm aquela necessidade de se sentir especiais, de achar que Deus criou o mundo, o universo para elas, até a teoria da Terra plana, né, que eu estava falando, e depois que se refutou essa teoria da Terra plana, passou a acreditar-se que seres de outros planetas ou de outras dimensões teriam algum tipo de interesse na nossa evolução, né? Teriam alguma espécie de, sei lá, interesse que a gente cresça, evolua e tudo mais. Mas é a necessidade que o ser humano tem de se sentir especial, de se sentir cuidado, de se sentir acolhido por algo maior. E todos nós temos essa necessidade, né? Nosso pai, nosso trabalho, e quando tudo isso rui, a gente apela a Deus. E eu acredito em Deus. Eu sou cristão. Então a gente apela para uma coisa maior, a gente busca alguma coisa maior. Só que Deus é incognoscível, a gente não consegue compreender a natureza de Deus. Ele vai chegar para nós de acordo com a nossa capacidade de compreensão dele, certo? Então, quando a gente diz assim, ó, com a física quântica eu vou conseguir. Física quântica, cacete. Uma pessoa que não sabe o que é um átomo, o que é um Borg, de Higgs, não pode falar sobre física quântica. Ela não tem entendimento. Física quântica é matéria, é só matéria. É a relação de partículas que ocorre dentro de um átomo. Ninguém reprograma o DNA com pensamento positivo e física quântica. Não tem como isso acontecer. É cientificamente refutável. E nem precisa muita coisa. Um cara que tem ensino fundamental refuta isso sem dificuldade com o livro de Química e Física, certo? Além disso, nós temos, dentro desses conceitos aí que eu estava falando de maluquices, essa situação do planeta que vai fazer o holocausto, e agora vem uma das situações mais cômicas, e por incrível que pareça, está crescendo de uma maneira assustadora no Brasil, que é a teoria da Terra plana, onde pessoas acreditam que a Terra realmente é plana, que o nosso globo está tipo, seria daquele under the dome, né? Que a gente está em volta de um domo e que a gente não foi para o espaço, porque não tem como passar esse domo, que a gente não foi à Lua e tudo mais, e que tudo aqui... Detalhe, sem querer entrar no mérito, tá? Porque realmente eu não vou entrar no mérito de fé, mas são pessoas extremamente religiosas, pessoas que, na média de estudo das pessoas que acreditam na teoria da Terra plana, estatisticamente falando,
são pessoas que estudaram o ensino fundamental incompleto, e além disso, dessas pessoas que estudaram o ensino fundamental incompleto, a gente ainda pode citar que a maioria das argumentações deles, das pessoas que começaram a estudar a teoria da Terra plana, começou em vídeos de YouTube de no máximo 1,5 a 2 minutos, né? E realmente, tem vídeos aí que vocês podem botar, por exemplo, no YouTube, lá pesquisar, que o Sputnik, né, o site aquele, levou 3 terraplanistas para um planetário para conversar com um físico, e aí o pessoal simplesmente... enfim, o pessoal simplesmente tentou argumentar situações de que o homem não foi à Lua, de que a Terra não pode ser esférica e tudo mais, e o rapaz lá, com a maior paciência do mundo, que eu praticamente não teria, tentou e conseguiu refutar todos os argumentos deles, embora eles ainda tenham saído com a convicção de que a Terra é plana, porque alguém da religião deles disse que é, né? E aí enfim, nós temos aí exemplos de nível nacional aí também de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Além da teoria da Terra plana, entre outras seitas malucas que a gente vai citar, a gente pode citar o seguinte. Aqui. O charlatanismo esquizotérico, né, que eu tinha comentado. Eu publiquei essa semana, para quem segue a minha página pode ver tranquilamente. Quem segue a minha página vai ver que eu publiquei um artigo chamado Me Convidaram para Ser Illuminati, certo? E eu vou começar por esses Illuminatis aí, por seus postos cosplay de Templário. Os Illuminati, como eu já tinha falado no artigo, foi uma ordem que foi criada por um cidadão chamado Adam Weishaupt, que era um ferrado, que não tinha condições de ser maçom, e ele sonhava muito em ser maçom, e ele criou uma ordem chamada Ordem dos Perfectibilistas, que posteriormente mudou o nome para Ordem dos Iluminados da Bavária e posteriormente criou-se o termo Illuminati. Essa ordem foi extinta, ela acabou no ano de 1785. O Dan Brown escreveu, no começo dos anos 2000, um livro chamado Anjos e Demônios, em que ele ficticiamente coloca os Illuminati como inimigos da igreja em um atentado terrorista. E aí, essa ordem dos Illuminati, dos Iluminados da Bavária, ela acaba sendo retratada e ganhando uma popularidade. E aí o pessoal começa a criar a teoria das conspirações, tem gente se dizendo Illuminati, e pessoas que não têm muito filtro, que tem lá no seu mapa astral um Urano meio exaltado, essas pessoas, elas começam a acreditar que elas realmente podem ser Illuminati, que elas realmente têm algum poder, que elas realmente são especiais. E, na realidade, muitas vezes, esse tipo de pessoa vive de uma carência de reconhecimento e felicidade que é até triste de ver, né? Bom, seguindo essa situação, a gente vai pegar outros temas. Tem uma ordem que eu citei na minha primeira live, lá no começo do mês, que se chama Frente de Libertação dos Anões de Jardim. Pessoas que roubam anões de jardim nas casas e levam para o mato, achando que essas estátuas vão virar anões e vão ir embora, né? Realmente existe um movimento que tem já até dissidências, né? Outra situação que a gente pode citar de maluquices são seitas ou religiões que, normalmente, quando elas são as ordens, elas não se sustentam na base da razão, ordens, movimentos e tudo mais. Quando na base da razão elas não se sustentam, eles vão apelar para uma coisa chamada exclusividade. Ou seja, para mim estar neste grupo, nessa ordem, nessa seita, eu vou ter que me dedicar única e exclusivamente a ela e não falar para ninguém o porquê disso, né? E aí eu vou aceitar todas as ordens que foram me repassadas e executá-las sem questionar, né? Para alcançar alguma coisa que eu acho que eu vou achar ali adiante, certo? Aí o que acontece? As pessoas elas começam a criar hábitos muito doidos, gente, muito doidos.
As pessoas, elas chegam ao ponto de não fazer oração para determinadas pessoas. Elas chegam ao ponto de não fazer caridade para não interferir no karma de ninguém. Elas chegam ao ponto de uma situação que eu acho bastante pontual e que desde criança eu me indigno, é pessoas que têm filhos doentes, e eu tenho filhos, amo meus filhos e faria qualquer coisa por eles. Pessoas que têm filhos doentes se recusam a fazer doação ou transfusão de sangue ou de órgãos porque a sua religião proíbe, né? Então, a criança vai morrer porque o cidadão se recusa a usar a ciência. Felizmente, graças a Deus, hoje a nossa legislação consegue, em alguns casos, impedir esse tipo de loucura, né? A ciência sempre deve prevalecer. O que não se sustenta com a ciência ou com a razão deve ser refutado, né? E a espiritualidade, ela pode conviver harmonicamente com a ciência e com a razão? Pode sim, porque se nós acreditamos na causa do Big Bang, algo provocou essa explosão, não necessariamente uma pessoa, né? Pode ter sido um ser, uma força, uma luz, uma essência e tudo mais, né? Eu gosto muito daquela analogia do Star Wars, né? A força, né? O panteísmo também é interessante, né? Que a divindade está em tudo e todos, tudo parte de um corpo só, né? Então são situações que chamam bastante atenção e que eu achei bacana aí a gente trazer, expor aí nesse sentido. Pergunta que o Seth me fez antes, meus autores favoritos. Eu tenho vários, tá? Mas assim, ó, meu estilo de escrever romances, eu me espelho muito em Dan Brown. Muitos detalhes, capítulos curtos e dinamismo, certo? Eu não vou me inspirar em querer fazer técnicas de escrever em 200 linhas o que eu poderia dizer em 20, né? Vamos devagar. Eu gosto de buscar escrever o livro que eu gostaria de ler. Então, Dan Brown é um exemplo de um autor que eu gosto. Eu admiro Paulo Coelho, embora não ache muito interessante, não goste muito dos livros dele, eu admiro muito Paulo Coelho, que, aliás, é o único autor vivo mais traduzido que Shakespeare, é o terceiro autor mais lido da história, então não tem como a gente dizer que o cara é um Zé Ruela, é um nada e tal, que eu vejo muito escritor recalcado aí, dizer que Paulo Coelho não é exemplo de escritor. Claro, que quisera eu ter a vendagem do Paulo Coelho, ou a repercussão que qualquer coisa que o Paulo Coelho tweetar vai ter, né? Tipo, a minha live agora tá 7 pessoas assistindo. Poderia ter 500, 1.000, 3.000, 200.000, enfim, quantas pessoas fosse necessário. Mas essas 7 pessoas, com certeza, são pessoas inteligentes que estão interagindo legal comigo. E Thiago Andrei Pereira, meu grande irmão, um abraço nos costumes, lá de Curitiba, né? Enfim, este é um dos pontos que a gente está abordando, né? Outra coisa que a gente tem visto bastante aí é fanatismo, né? O fanatismo também não se sustenta com a ciência e com a razão. Então, muitas vezes, a gente vai ver líderes mandar tu se afastar desse tipo de coisa, né? Sai fora, não deixa de questionarem. Ou melhor ainda, vamos dar um caráter secreto para minha seita e tu não fala sobre ela com ninguém. Porque daí ninguém vai te botar no binário, lá botar um pontinho de interrogação dentro da tua cabeça para te poder fazer os questionamentos que tu acha que deve fazer, né? Então, é mais fácil, né? O domínio pela fé é muito fácil. E aí existe também aquela teoria da conspiração que alienígenas estariam usando a religião para manipular os humanos, né? E tem entre uma dessas teorias, o Eric von Däniken, no livro As Aparições, fala bem sobre ela, que ele tenta achar um fenômeno, mas ele faz um movimento inverso ao ufológico, né? Quando se tem uma aparição de UFO, né, o OVNI, o ufólogo ele vai tentar achar uma explicação racional e natural para aquilo. Ele não vai forçar a situação de um OVNI. Se ele não achar, aí sim passa a ser um OVNI, né? Já o Eric von Däniken, no livro das aparições, ele tenta achar uma explicação extraterrestre para algumas aparições que deram origem a algumas religiões. E entre elas ele fala da aparição de Fátima em Portugal,
e ele faz uma descrição ufológica do movimento que o Sol teria feito, né? Que ele diz que não era o Sol, e sim uma nave alienígena. Joseph Smith também, fundador da Igreja dos Mormons, também há quem atribua o contato de Joseph Smith com o anjo Moroni a um contato imediato de extraterrestre. Elas falam em contato imediato. Tem um seriado muito bacana do History Channel chamado Projeto Livro Azul, que ele conta a história do Dr. Heineken. O Dr. Heineken foi o cara que criou o conceito de contatos imediatos e criou essa classificação. Ele foi contratado lá no começo dos anos 50 pela NASA para desmentir fenômenos ufológicos, e ele, juntamente com um parceiro, ele fez um projeto aí denominado Livro Azul, né? Fez parte desse projeto denominado Livro Azul. Posteriormente, esse projeto acabou terminando, encerrando, né? E ele seguiu outros projetos ufológicos e ele morreu no ano de 1986, o Dr. Heineken, que foi o consultor contratado por Steven Spielberg para a filmagem e produção do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que tem uma referência direta ao Heineken, que criou essa classificação de contatos imediatos, né? Vamos lá, seguindo aí a nossa live, né? Sobre o charlatanismo. Muitas ordens e seitas, e aí eu vou citar, né? Que eu citei anteriormente no começo da live, a situação da maçonaria. Maçonaria regular, EGOB, COMAB e CMSB. Fora disso, não existe irregularidade. E eu vejo, por exemplo, tinha um casal que fazia uma propaganda na TV, da maçonaria na TV, em que eles vendiam apostilas e você se filiava. Parecia um programa evangélico, assim, era uma coisa que envolvia, né? E os caras se filiavam nessa ordem maçônica, os caras fizeram até um castelo lá em Campo Largo com isso, mas não tinha regularidade e reconhecimento nenhum, né? Essa situação dessa loja mista, que eles aceitavam mulheres. A maçonaria tradicional não tem autofiliação, tá? E outra situação, esses Illuminatis de Araque, né, que estão fazendo, na realidade, um cosplay de Illuminati, porque eles não são Illuminatis, os Illuminatis foram encerrados no ano de 1785, e não há ordem Illuminati. O assunto só voltou à pauta com o Dan Brown no Anjos e Demônios, e, enfim, aí a gente tem essa situação aí dos supostos Illuminatis e também dos Templários. Aí, pessoal, mas não existe Cavaleiros Templários? Não, existem ordens de inspiração templárias. Entre elas, eu posso citar algumas. Nós temos a Ordem de Malta, nós temos a Ordem de Molay dentro da maçonaria, que é uma ordem para jovens de 12 a 21 anos, né? Que ela tem uma inspiração templária, né? Ordens de cavalaria, né? A gente tem várias ordens de cavalaria dentro das estruturas maçônicas e paramaçônicas, né? Mas a ordem do Jacques de Molay, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, morreu em 1314 junto com o Jacques de Molay, né? Por que Jacques de Molay? Ele era da cidade de Molay, Jacques de Molay. Esse era o nome dele, né? Ele foi executado pela igreja e aí ele teria lançado aquela maldição que eu até comentei, né, no começo aí das lendas esotéricas, né, que ele lançou aquela maldição de que o Papa e o Nogarré e o rei, o Filipe o Belo, né, o Papa Clemente V, o rei Filipe o Belo e o Nogarré iriam se encontrar com ele dentro de um ano em um tribunal perante Deus para que a justiça fosse cumprida. E realmente foi o que aconteceu. Os dois morreram no intervalo de um ano. Vou dar um abraço pro Guima, né? Guima Ávila, meu grande amigo de infância, o Aguimar Ávila, que mora lá em Erechim, também está nos acompanhando, e o Carlos Gorga também está sempre nos acompanhando aqui também. Grande abraço, Gorga. Bom, além dessa situação que a gente pode citar aí dos Templários, né? Existem outros movimentos que se institulam aí. Tem um cidadão que ele mora lá em Rondônia. Eu não vou citar o nome dele, mas o cara, ele se intitula membro representante de uma ordem chamada Ordem dos Cavaleiros Maçons Helicoã do Universo, o Elos Coen, né? A Ordem dos Elos Coen, ela é uma ordem que existiu lá no século XVIII, que era um sistema utilizado pelo Martinez de Pasquali, e essa ordem ela acabou também encerrando suas atividades, ela acabou, né?
O Martinez de Pasquali acabou vindo para o Haiti, morreu aqui no Haiti, né? Uma circunstância até hoje não muito esclarecida, mas ele morreu aqui no Haiti, o Martinez de Pasquali. E posteriormente, no ano de 1943, um cidadão chamado Robert Ambelin, ele criou um sistema iniciático a partir de várias cartas patentes de ordens que ele tinha. Ele criou um sistema iniciático e ele montou a sua ordem, ele fez uma reconstrução da sua ordem dos Helicoan, né? E essa ordem era restrita a alguns iniciados que tinham uma determinada situação. Tinham que ser mestres maçons, eles tinham que ser superior incógnitos de uma ordem martinista e tudo mais, né? Aí o Robert Ambelin criou essa ordem, ainda está por aí, mas é uma ordem de inspiração, né? Que foi uma reconstrução que ele fez. Já o cidadão aqui do Brasil, ele está fazendo diferente, ele está vendendo essa iniciação Cohen, e ele diz assim, ó, você é maçom, né? Você é maçom, então o que vai acontecer? Tu vai se filiar na minha ordem, e na minha ordem tu vai pagar R$ 1.500 por grau que tu vai receber, certo? Vai começar lá do primeiro, né? Não interessa quantos graus tu tem, tu vai começar do primeiro, porque tu não é maçom de verdade, tu vai ser comigo, esse é o que o cidadão diz, né? E tu vai pagar R$ 1.500 por grau que você receber e mais R$ 70 por mês para manter a sua regularidade. Bom, as taxas de regularidade para uma potência são bem menores do que essa, tá? Bom, mas enfim, esse cidadão, na realidade, é um baita de um sem-vergonha caça-níqueis, que não tem credibilidade nenhuma e que está cheio de processo na justiça. Então, sempre que alguém oferecer uma autofiliação em uma estrutura iniciática cobrando um valor absurdo, cuidado, porque isso é golpe, né? Outra situação que eu posso citar assim, ó, ordens que tem, mas tem alguma ordem esotérica de autofiliação que tem um trabalho sério que eu possa confiar? Tem, a Ordem Rosa Cruz da Morte, tu tem a Sociedade das Ciências Antigas, tu tem uma Sociedade Teosófica, tu tem um Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Cara, 20 segundos no Google, vai lá, 20 segundos no Google, foi convidado para uma situação, 20 segundos no Google e vai. Pergunta, se você foi convidado para uma ordem maçônica, conhece algum maçom, pergunta para ele. Sempre alguém vai te dar uma explicação para você não cair num golpe, né? É que nem fake news, as pessoas compartilham fake news de preguiça de 20 segundos no Google e pesquisar se aquela informação é real ou não. Eu recebi uma notícia que é muito fantástica, muito formidável. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o site da onde ela provém, né? Da onde que está vindo essa informação? Que site que está dando essa informação? Conheço esse site? É confiável? Né? Claro que agora, por militância, os caras estão dizendo que Globo, por exemplo, não é confiável, né? Mas a Globo não noticia bobagem, né? Aí tu vai lá e pega o título, copia o título e joga no Google. É fácil, é fácil. Tem um site chamado eFarsas, tem um outro chamado boatos.org. Procura para não passar vergonha. Outra vergonha também que eu vejo o pessoal passando, e às vezes até por inocência, né? É a situação lá de achar que um algoritmo do Facebook vai ser rompido com um Ctrl+C, Ctrl+V de um texto que manda você repassar no final. Sempre que mandar você repassar no final é bobagem, né? Sempre. 99,99% das mensagens dizem repasse para tantas pessoas, compartilhe para que todos saibam. Uma notícia de verdade não precisa pedir para ser compartilhada. Ela em si é um fato que vai chamar a atenção, né? Agora é o jornalista que está falando. Conclusão e seitas pitorescas, seitas malucas. Bom, eu acho que esgotei os assuntos que eu tinha me proposto a falar. Não sei se vocês têm mais alguma observação aí, que hoje eu vi que a participação do pessoal está um pouquinho menor. Vamos ver se alguém vai fazer alguma pergunta. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta aí, a gente vai encerrar a live. Vamos ver aqui se alguém tem alguma perguntinha a mais. Carlos Gorga, Toniolo. Vamos ver. Acho que é isso, né, pessoal? Se vocês têm mais alguma pergunta, se não tiver, a gente vai encerrando por aqui. Bom, então a gente vai encaminhando aí o nosso encerramento. Agradeço as pessoas que nos assistiram por toda a live, por uma fração da live. Enfim, pessoas que nos acompanharam, agradeço. Então, como eu tinha prometido, a gente vai lançar aí o Tempora Osten e o Lendas Urbanas de Cruz Alta, livros de minha autoria,
para compra no Clube dos Autores e também na Amazon, né? E até o final do ano aí a gente tem o Legado do Aprendiz, né? E também a Pedra Oculta, que são outros dois livros da minha autoria. Pedra Oculta é um romance ambientado no Rio Grande do Sul do século XIX e o Legado do Aprendiz é um livro aí de aspectos da maçonaria, da moralidade maçônica e da espiritualidade maçônica no cotidiano da sociedade. Acho que é isso, né, pessoal? Obrigado pela participação. Obrigado, Éder Mancini. Éder Mancini é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, viu? O Éder é um cara muito bom. E obrigado pela consideração aí. Boas vacinas intelectuais, ele diz. Realmente a gente tem que ter um pouco de discernimento. Com discernimento, a gente consegue evitar passar vergonha. Obrigado, Gisele. Até a próxima. Próximo sábado a gente começa mais uma live aí e vamos debater assuntos diversos. Podem sugerir durante a semana aí também que assuntos a gente pode debater ao longo das próximas semanas. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e que os próximos dias sejam muito bons. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Valorizem a si mesmo e o próximo e nada de ruim nos acontecerá. Um grande abraço. Até o próximo final de semana.